Vamos ver a resolução da questão 36 do módulo de analítica do exame de 22 de junho de 2019, exame de acesso à OCC. Neste exercício, o que nós temos é basicamente a aplicação do sistema de custeio custo padrão como forma ou como critério para valorizar o custo de produção dos produtos acabados e verificar se existem desvios relativamente ao que tínhamos inicialmente previsto. Para além disso, relativamente ao consumo de matérias-primas, nós vamos utilizar então o critério FIFO. Ora, para efeitos de elaboração da ficha do custo padrão, portanto que é por onde nós começamos sempre a fazer estes exercícios, nós temos aqui naturalmente um conjunto de elementos, fator produtivo a fator produtivo. Não esquecer que o custo padrão, ou a ficha custo padrão, é sempre para uma unidade produzida. E, portanto, uma unidade produzida vai consumir 2,5 kg da matéria-prima 1 e essa matéria-prima tem um custo por quilo de 13 euros. Vai consumir 2 horas homem de mão de obra direta e cada hora tem um custo de 10 euros. Custo que se assume que é o custo final. Relativamente a gás gerais de fabrico, tem então um custo de 3 euros por cada unidade produzida. Depois, temos os elementos relativamente a um determinado mês, ou seja, que é aquilo que nós designamos o real. Portanto, sabemos quanto é que a empresa produziu neste mês, sabemos quantas horas de trabalho é que na realidade foram gastas e sabemos os respectivos custos a nível de gastos gerais de fabrico e a nível de mão de obra direta. Para além disso, para podermos trabalhar aqui a matéria-prima, nós temos os inventários finais da matéria-prima no fim do mês de maio, e portanto que será o início do mês de junho, e depois temos o inventário final no mês de junho. Okay. Temos as quantidades e temos o respectivo custo. E para além disso temos também as compras que foram realizadas no mês de junho. Portanto, aquilo que nos é questionado neste exercício é que calculemos o desvio total da produção do nosso produto em junho, naturalmente. E para além de o calcularmos, aqui indiquemos se ele é favorável ou desfavorável. Isto relativamente à análise do desvio, quando comparamos o custo real com o custo padrão. Sendo assim, a primeira coisa que temos que fazer é calcular o nosso custo padrão. Portanto, quanto é que deveria custar uma unidade produzida, fator produtivo a fator produtivo. Ora, basicamente, é só multiplicar os elementos que nós temos no enunciado, portanto, a quantidade consumida para uma unidade, vezes o respectivo custo, e somar. E neste caso, o nosso custo padrão será então de 55,5 euros. Depois, o nosso segundo passo é, então, calcular o nosso CIPA para a nossa quantidade produzida de 6.300 unidades. Ou seja, quanto é que efetivamente custou produzir. Para isso, nós já temos o valor da mão de obra direta, já nos é dado os gastos gerais de fabrico, só temos então que calcular o consumo da matéria-prima 1. A primeira coisa é calcular o consumo em quantidade e depois valorizar pelo FIFO. Ora, o consumo em quantidade é dado, no fundo, pela fórmula existência inicial mais compras menos existência final. Portanto, foram consumidos 16.000 quilos, sendo que temos que aplicar o FIFO. Ora, o que vai ser em primeiro lugar é a existência inicial e não sendo a existência inicial suficiente para esta quantidade, então o que vai sair em segundo lugar serão as compras. E, portanto, aplicando o FIFO à matéria-prima 1, chegamos então ao nosso CIPA total real de 351.980. O segundo passo é calcular quanto é que deveria ter custado produzir. No fundo, o nosso CIPA padrão para a mesma quantidade de 6.300. Ora, basicamente o que é que nós fazemos? Vamos à ficha padrão fator produtivo a fator produtivo, portanto que já havíamos calculado anteriormente,
e multiplicamos pela quantidade produzida no mês. Ora, sendo assim, nós obtemos um custo total padrão de 349.650. E aqui já vamos verificar que temos naturalmente uma diferença. E essa diferença designa-se desvio total, que no fundo será então o nosso CIPA total real menos o CIPA total padrão. Ora, verificamos que temos uma diferença, um desvio total de 2.330 e como o real foi superior ao padrão, significa que temos mais custos do que aqueles que estavam previstos e, por conseguinte, este desvio total é um desvio desfavorável. Para mais informações sobre o curso de preparação para o exame de acesso à OCC, podem então contactar através dos contactos que estão indicados, quer o e-mail, quer o número de telefone.